O aroma de vinho tinto e alecrim pairava no ar do Stella, misturando-se com o jazz suave que fluía dos alto-falantes discretos embutidos nas paredes de madeira escura. Mia Torres passou os dedos pela borda da taça de Malbec, observando o líquido rubi capturar a luz das velas que dançavam sobre o bar de mármore Carrara. Seu tablet descansava na superfície polida, a tela iluminando seu rosto com o brilho azulado dos renders 3D. Cada detalhe da reforma estava ali. As novas luminárias suspensas, o reposicionamento da cozinha, a parede de vidro que traria luz natural sem sacrificar a intimidade que fazia do Stella um dos restaurantes mais exclusivos da Vila Olímpia. 3 meses em São Paulo. 3 meses desde que deixou Belo Horizonte para trás, junto com o apartamento que dividia com Gustavo, o anel de noivado que ele insistia que ela aceitasse e as desculpas que ela tinha parado de acreditar. 3 meses desde a última vez que acordou com ele verificando seu celular enquanto ela dormia. Desde a última discussão sobre por que ela precisava de senhas em suas redes sociais, se não tinha nada a esconder. Desde a última vez que ele apareceu no escritório dela, só para ter certeza de que você está realmente trabalhando. O suficiente para respirar de novo, para dormir sem trancar a porta do quarto. Para não verificar o espelho retrovisor a cada 2 minutos, esperando ver o Civic preto dele 3 carros atrás. Mia tomou um gole do vinho, deixando o sabor de amora e carvalho dançar em sua língua. Este projeto, reformar um dos restaurantes mais cobiçados de São Paulo, era exatamente o que ela precisava. Uma chance de provar seu valor ao novo escritório que a contratara. De fincar raízes em uma cidade grande o suficiente para desaparecer. De recomeçar de verdade. Ela ajeitou o colar de prata que sua irmã lhe dera na despedida. Para novos começos, Camila tinha sussurrado, abraçando-a com tanta força que Mia sentiu as costelas protestarem. Não olhe para trás, Mia, apenas vá. E ela tinha ido. Mala no porta-malas do Uber às 5 da manhã. Telefone desligado, sem deixar endereço. Apenas a promessa a Camila de que ligaria quando estivesse segura. O Stella estava vazio, exceto por ela. O dono tinha especificado: reunião após o expediente, quando o restaurante estivesse fechado, para que ela pudesse sentir o espaço sem as distrações do serviço. Ela tinha chegado 20 minutos antes das 9, ansiosa demais para esperar em casa, o portfólio digital polido até cada pixel estar perfeito. Mia deslizou o dedo pela tela, revisando pela 10ª vez os slides da apresentação. A iluminação, o fluxo, o conceito de elegância atemporal com funcionalidade contemporânea. As palavras que ela praticara no espelho até soarem naturais e confiantes, até não revelarem que suas mãos suavam toda vez que pensava em conhecer Hugo Salvatore. O homem era uma lenda no circuito de arquitetura de São Paulo. Dono não apenas do Stella, mas de uma rede de estabelecimentos que definiam o que significava luxo discreto na cidade. Seu nome aparecia em revistas de negócios. Suas propriedades ganhavam prêmios. E ele tinha escolhido o portfólio dela. Mia Torres, 28 anos, 3 meses na cidade, currículo ainda ganhando corpo, entre pelo menos 1 dúzia de escritórios estabelecidos. Ela não ia desperdiçar essa chance. Foi quando a porta da frente se abriu. E ele entrou. Gustavo. O tablet quase escorregou das mãos dela. O vinho balançou na taça, ameaçando transbordar. O ar saiu dos pulmões de Mia como se alguém tivesse socado seu estômago. Não. Não. Não, não. Como? Como ele a encontrou? Ela tinha mudado de cidade. Trocado de número. Bloqueado cada perfil de rede social. Cada amigo em comum. Cada possível ponto de contato. Camila tinha jurado, não dizer nada. Nem mesmo sob tortura. Ela brincou, tentando arrancar um sorriso de Mia. Mas ali estava ele, cabelo castanho bagunçado do jeito que ele achava charmoso. Jaqueta de couro que sempre usava quando queria impressionar alguém. Jeans escuros e a camiseta branca que marcava os músculos que ele cultivava na academia com dedicação obsessiva. Os olhos dele varreram o restaurante com aquela intensidade que ela tinha confundido com paixão nos primeiros 6 meses.
antes de perceber que era controle disfarçado de interesse. Controle. O mesmo olhar que ele usava quando verificava com quem ela tinha almoçado, que roupa tinha escolhido, quanto tempo tinha demorado no mercado. O coração de Mia disparou. Bateu contra as costelas como um pássaro enjaulado. As mãos começaram a tremer, e ela apertou a taça com força suficiente para que seus dedos ficassem brancos. Gustavo ainda não a tinha visto. Estava falando com alguém perto da entrada, um homem de terno escuro que Mia não reconheceu. O maître, talvez. Provavelmente perguntando por uma mesa, por uma reserva, por qualquer desculpa para ficar. Ele a encontrou. Ele realmente a encontrou. E se ele estava aqui, em São Paulo, no Stella especificamente, quanto tempo levaria até ele descobrir onde ela morava, onde trabalhava, onde comprava café toda manhã? O pânico subiu pela garganta dela como ácido. As paredes do restaurante pareceram se fechar. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Mia se abaixou. Sem pensar, sem planejar, deslizou da banqueta alta do bar e se agachou atrás do balcão de madeira escura, o coração martelando tão alto que ela tinha certeza de que todos no restaurante podiam ouvi-lo. O mármore frio pressionava suas costas. O vestido preto, o profissional, elegante, escolhido cuidadosamente para causar a impressão certa, ameaçava rasgar com um movimento brusco. O tablet estava pressionado contra seu peito, a tela ainda mostrando os renders que ela tinha passado semanas aperfeiçoando. Ela prendeu a respiração, fechou os olhos, rezou para que Gustavo não olhasse nesta direção, não decidisse sentar no bar, não a visse encolhida como uma criança se escondendo de monstros. Os segundos se arrastaram como horas. Ela podia ouvir vozes. A de Gustavo, familiar demais, com aquele tom de falsa gentileza que ele usava com estranhos. E outra voz, masculina. Mais grave, falando algo que ela não conseguiu decifrar. Então ouviu passos, não os de Gustavo. Ela conhecia aquele som. O arrastar leve dos tênis All-Star pretos que ele usava para parecer descolado. Estes eram diferentes, medidos, deliberados. O tipo de passo que vinha com sapatos italianos de couro legítimo, o som de alguém que nunca precisou olhar preços na etiqueta. Acompanhados pelo sussurro de tecido caro e o leve tinido do que poderia ser um relógio Rolex ou abotoaduras de prata. Cheiro de perfume caro, amadeirado com âmbar e uma nota sombria, algo que lembrava tabaco fino e calor de uísque envelhecido. Uma voz masculina cortou o silêncio. O restaurante está fechado para um evento privado. O sotaque era paulistano com traços italianos sutis, como se o dono tivesse aprendido português de uma avó que nunca deixou Nápoles completamente para trás. Grave, controlado. O tipo de voz que não precisava se impor, porque o poder já estava implícito em cada sílaba. Não era uma sugestão. Era um fato. Mia arriscou a menor olhadela possível através da fresta entre o balcão e a prateleira de garrafas de vinho. Seu campo de visão era limitado, mas suficiente para ver. O homem era alto. Facilmente 1,85 m, talvez mais. Terno grafite que parecia ter sido costurado diretamente em seu corpo por algum alfaiate que cobrava em euros. Corte impecável que acentuava ombros largos e uma cintura estreita. Camisa branca, sem gravata, os 2 primeiros botões abertos de uma forma que parecia casual, mas provavelmente tinha sido cuidadosamente calculada. Cabelo preto, mais longo no topo, penteado para trás com produto suficiente para manter o cabelo no lugar, mas não o suficiente para parecer rígido. Maxilar marcado, coberto por uma barba rala de 2 dias que sugeria ou descuido deliberado, ou falta de tempo para se preocupar com trivialidades. Mas eram os olhos que prendiam a atenção, escuros, quase negros à luz suave das velas, e fixos em Gustavo com uma frieza que fez o ar ao redor parecer mais pesado, mais denso, como se a temperatura tivesse caído 10 graus em segundos. "Eu estou procurando alguém", Gustavo disse.
E Mia ouviu a incerteza rastejando em sua voz. A hesitação. Gustavo nunca hesitava. Ele comandava, exigia, insistia. Mas agora havia algo em seu tom que ela nunca tinha ouvido antes. Medo. Minha namorada, Gustavo continuou, a mentira saindo com aquela facilidade ensaiada. Ela trabalha aqui. Eu só preciso falar com ela por 1 minuto. O restaurante está fechado. O homem repetiu. A voz não tinha mudado. Não tinha se elevado. Não tinha adquirido qualquer traço de emoção. E de alguma forma, exatamente por isso, soou infinitamente mais perigoso. Você precisa sair. Agora. 2 figuras materializaram-se das sombras perto da entrada. Quando tinham chegado? Mia não tinha ouvido a porta abrir de novo. Não tinha percebido movimento nenhum. Mas ali estavam eles. 2 homens, ambos acima de 1,80 m, construídos como academias personificadas, vestidos com ternos escuros que combinavam com o do primeiro homem. Não tinham armas visíveis. Não precisavam. A presença deles era ameaça suficiente. Olha, cara, Gustavo começou, tentando recuperar algum traço da arrogância usual. Eu não quero problemas. Eu só preciso de 5 minutos com... Agora. Uma palavra. Apenas isso. Proferida com a mesma calma de antes, mas carregando um peso que fez Gustavo dar um passo atrás. Depois outro. Tudo bem, eu vou. Gustavo levantou as mãos em um gesto apaziguador que Mia nunca tinha visto dele fazer. Mas se você ver uma mulher bonita, 1,65 m, olhos castanhos, pode dizer que Gustavo passou aqui? Que eu só quero conversar? Silêncio. O homem de terno grafite não respondeu. Apenas continuou olhando, e havia algo naquele olhar. Algo frio e calculista e absolutamente implacável, que fez Gustavo praticamente correr para a porta. A campainha tocou quando ele saiu. Depois, apenas o silêncio do jazz suave e o zumbido quase imperceptível do ar-condicionado. Mia soltou o ar que estava segurando, os pulmões queimando. Suas mãos tremiam tanto que o tablet escorregou 1 centímetro, e ela o segurou mais forte, com medo de que o som de vidro quebrando a delatasse. Ela precisava sair. Precisava... Você pode sair agora. A voz veio do outro lado do balcão. Tão perto que Mia podia sentir o calor de outro corpo a centímetros de distância. Quando ele tinha se movido, como ela não tinha ouvido? Com as pernas trêmulas e dormentes por ficar agachada, Mia se levantou lentamente, apoiando uma mão no mármore frio para manter o equilíbrio. O vestido estava amassado. O cabelo, que ela tinha preso em um coque baixo e profissional, tinha fios soltos emoldurando seu rosto. Ela provavelmente parecia um desastre. E então, ela olhou para cima. De perto, ele era ainda mais impressionante. A foto do LinkedIn. Porque claro que ela tinha pesquisado, tinha estudado cada entrevista, cada artigo sobre Hugo Salvatore que o Google oferecera. Não fazia justiça. Não capturava a presença física. A maneira como ele ocupava espaço sem nem mesmo tentar. Os olhos dele encontraram os dela. E Mia sentiu algo mudar no ar entre eles. Uma espécie de reconhecimento. Não de rostos ou nomes, mas de algo mais profundo. Como se 2 peças de um quebra-cabeça, que não sabiam que estavam procurando uma pela outra, tivessem acabado de se encaixar. Ela conhecia essa sensação. Tinha sentido com Gustavo no começo. Aquela atração instantânea, aquela tensão magnética que parecia arrepiar a pele. Mas isso era diferente. Não era fogo. Era gravidade. Inevitável. Inescapável. Perigoso. Os olhos dele percorreram seu rosto. Não da maneira invasiva que Gustavo fazia, analisando e julgando, mas como se estivesse memorizando. Depois baixaram para o tablet que ela ainda segurava contra o peito como escudo. Você é a arquiteta? Ele perguntou, e havia algo quase parecido com curiosidade em sua voz. Mia limpou a garganta.
Forçou-se a encontrar aqueles olhos escuros novamente. Sim, sou Mia Torres. Tenho reunião marcada com o Sr. Salvatore às 9 horas, sobre a reforma do restaurante. Algo passou pelo rosto dele. Surpresa, talvez, ou interesse. As sobrancelhas se ergueram uma fração de centímetro. Ugo Salvatore, ele disse, e estendeu a mão. E você está 20 minutos adiantada. A mão dele era grande, quente, com calos leves que surpreenderam Mia. Ela esperava as mãos de um homem que apenas assinava contratos e dava ordens. Estas pertenciam a alguém que sabia o que era trabalho físico. O aperto foi firme, seguro, e durou meio segundo a mais do que o necessário. Quando Mia puxou sua mão de volta, ainda podia sentir o fantasma do toque aquecendo sua pele. Eu sinto muito, ela disse. As palavras saindo rápidas demais, tropeçando umas nas outras. Por toda essa situação. Ele é passado, e não deveria saber que estou em São Paulo. Eu não sei como ele me encontrou. Eu fui cuidadosa. Eu pensei, ele não vai voltar. Hugo interrompeu. Não era promessa, não era conforto. Era a declaração de um fato, dita com a mesma certeza com que alguém afirmaria que o sol nasce no leste. Como você pode ter certeza? Hugo inclinou a cabeça ligeiramente, estudando-a com aquela intensidade que fazia Mia sentir como se ele pudesse ver através de pele e osso direto para os pensamentos que ela preferia manter escondidos. Porque eu acabei de garantir isso. Não era ameaça. Era simplesmente verdade, dita com a confiança absoluta de alguém acostumado a fazer o universo se curvar à sua vontade. Mia deveria estar preocupada. Deveria questionar que tipo de homem podia fazer uma promessa dessas com tanta certeza. Deveria reconhecer os sinais, o poder, o controle, a maneira como ele parecia resolver tudo com uma facilidade inquestionável. Mas tudo que ela sentiu foi alívio. Uma onda de alívio tão profunda que seus joelhos quase cederam. Venha, Hugo disse, gesticulando para uma das mesas perto das janelas que davam para a rua. Vamos à nossa reunião. Ele não esperou por resposta, apenas caminhou até a mesa com aqueles passos medidos e confiantes. Um dos homens de terno, o mais alto, com uma cicatriz pequena perto da sobrancelha esquerda, apareceu com 2 taças limpas e uma garrafa de vinho tinto. Não o Malbec que Mia estava bebendo. Algo diferente. Mais caro, ela percebeu pelo rótulo. Hugo serviu pessoalmente, o líquido escuro caindo em espirais nas taças. Deslizou uma para Mia e ergueu a sua em um brinde silencioso. Há novos começos, ele disse, e havia algo em seus olhos que fez o estômago de Mia dar um nó. Ela tocou sua taça na dele, o cristal fino cantando com o contato. E quando ela bebeu, o vinho era veludo na língua. Rico, complexo, com camadas de sabor que se desdobravam. Cereja escura, especiarias, um toque de chocolate amargo. Mostre-me, Hugo disse, recostando-se na cadeira com a graça casual de um predador que sabia exatamente que estava no topo da cadeia alimentar. Mia respirou fundo, forçando-se a entrar em modo profissional. Abriu o tablet, navegou até a apresentação e começou. E enquanto falava sobre luz natural e fluxo e a beleza de honrar a arquitetura clássica enquanto abraçava a funcionalidade moderna, ela sentiu os olhos dele sobre ela. Não no tablet, não nos renders, nela. E pela primeira vez em 3 meses, Mia se perguntou se fugir para São Paulo tinha sido realmente sobre recomeçar. Ou se tinha sido sobre chegar exatamente aonde ela sempre esteve destinada a estar. Mia falou por 20 minutos ininterruptos. Deslizou pelos slides com os dedos que pararam de tremer em algum momento entre explicar a nova distribuição da cozinha e detalhar como a parede de vidro temperado traria luz sem comprometer a privacidade dos clientes. Hugo não a interrompeu. Nem uma vez. Apenas observou, aqueles olhos escuros rastreando cada movimento dela, cada gesto de mão, cada vez que ela mordia o lábio inferior quando estava considerando a palavra exata para usar.
Não era o olhar de Gustavo. Isso ela percebeu. Não era aquela possessividade obsessiva. Era atenção. Atenção pura e absoluta. Como se nada mais no universo importasse naquele momento além das palavras saindo da boca dela. Quando ela finalmente pausou, fechando a última tela com o orçamento detalhado e cronograma de 6 meses, o silêncio se estendeu entre eles. Tenso, expectante. Você é boa, Hugo disse finalmente, a voz baixa e pensativa. Mia sentiu calor subir por seu pescoço. Obrigada, eu... Não foi elogio. Ele interrompeu. Mas havia algo no canto de sua boca que poderia quase ser um sorriso. Foi observação. Você não precisa agradecer pela verdade. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos na mesa, dedos entrelaçados. O movimento fez os músculos de seus antebraços se flexionarem sob o tecido da camisa branca, e Mia se forçou a manter os olhos em seu rosto. Contratada, Hugo disse. Comece na segunda-feira. Mia piscou. Assim? Sem nem discutir o orçamento? Ou o cronograma? Ou o que você precisa? Eu preciso fazer uma proposta detalhada, reunir com a equipe de construção. Verificar fornecedores locais para... Diga um número. Hugo a cortou novamente. Para começar, seus honorários. Mia hesitou. O valor que ela tinha calculado era generoso, justo. Refletia suas horas, expertise e a complexidade do projeto. Ela disse o número. Hugo nem piscou. Dobro disso. O quê? Por quê? Porque você vai precisar estar aqui frequentemente. Ele explicou, com aquela calma irritante de alguém acostumado a tomar decisões e não ser questionado. Durante a noite. Quando o restaurante está fechado. Quando minha equipe está presente. A maneira como ele disse equipe carregava um peso, implicação. Algo que Mia não entendia completamente, mas que fez seu instinto sussurrar cautela. E Hugo continuou, pegando sua taça de vinho, mas não bebendo, apenas girando o líquido lentamente, observando como a luz das velas se refratava através do vermelho escuro. Porque você vai precisar de um motorista. Não se preocupe. Eu tenho carro. Seu ex-namorado agora sabe que você está em São Paulo, Hugo disse, e sua voz ficou uma fração mais fria. Ele sabe qual restaurante você frequenta. Ou pelo menos, onde você estava hoje à noite. Você realmente acha que ele não vai tentar de novo? O estômago de Mia afundou. Ela não tinha pensado nisso. Claro que Gustavo tentaria de novo. Ele sempre tentava de novo. Era assim que ele funcionava. Persistência transformada em assédio, obsessão disfarçada de devoção. Eu vou resolver isso, ela disse, mais para si mesma do que para Hugo. Posso mudar meu número de novo. Talvez sair do apartamento onde estou, encontrar outro lugar. Ou, Hugo disse, você aceita ajuda. Ele gesticulou com a cabeça, e um dos homens de terno materializou-se ao lado da mesa. De perto, Mia pôde ver que ele era mais jovem do que pensara inicialmente. Talvez 30 e poucos anos, com cabelo raspado e olhos que não perdiam nada. Luca, Hugo disse, ela precisa de transporte. Apartamento dela para o trabalho, trabalho para cá, e daqui para casa, a partir de amanhã. Sim, senhor. Luca respondeu, a voz surpreendentemente suave para um homem daquele tamanho. Eu não posso aceitar isso, Mia protestou, olhando entre Hugo e Luca. É demais. Eu não quero incomodar. Não sou sua responsabilidade. Não, Hugo concordou, e seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que roubou o ar dos pulmões de Mia. Ainda não. Havia promessa nessas duas palavras. Promessa e posse, e algo que fez o coração dela acelerar de uma maneira que não tinha absolutamente nada a ver com medo. Eu não preciso de proteção. Mia tentou novamente, mas até ela ouviu a incerteza em sua própria voz. Todo mundo precisa de proteção, Hugo disse. A diferença é quem você escolhe para providenciá-la. Ele se levantou, e Mia percebeu que a reunião tinha terminado.
Hugo estendeu a mão de novo e Mia a aceitou, deixando que ele a ajudasse a ficar em pé. Segunda-feira, 8 da manhã, Hugo disse. Luca estará no seu prédio às 7h30. Você vai me dizer o endereço antes de sair daqui hoje. Não era pedido. Era instrução. E Mia se pegou questionando por que não estava irritada. Deveria ter reconhecido o controle, a arrogância de um homem que assumia que ela simplesmente obedeceria. Mas quando Hugo soltou sua mão, lentamente, os dedos deslizando contra os dela de uma forma que poderia ter sido acidental, mas pareceu totalmente deliberada, tudo que Mia conseguiu pensar foi: segunda-feira não poderia chegar rápido o suficiente. A primeira semana foi um turbilhão de medições e reuniões com empreiteiros e noites longas no Stella, depois que o último cliente saía e o restaurante se transformava em algo diferente. Luca aparecia todas as manhãs exatamente às 7h30. O Mercedes preto parado na frente do prédio dela, Luca saindo para abrir a porta traseira com um "Bom dia, senhorita Torres", que nunca variava. No começo, Mia tentou fazer conversa. Perguntou sobre ele, sobre quanto tempo trabalhava para Hugo, sobre se ele gostava de São Paulo. As respostas eram educadas, mínimas. E depois de 3 dias, ela parou de tentar e apenas apreciou o silêncio confortável. Os dias desenvolveram um ritmo. Manhãs no escritório dela, trabalhando em outros projetos menores, mantendo seu nome ativo no mercado. Tardes no Stella, coordenando com eletricistas e encanadores, e o chefe que tinha opiniões muito fortes sobre o reposicionamento do fogão industrial. E noites. Noites trabalhando depois que Hugo chegava. Ele nunca avisava. Simplesmente aparecia entre 8 e 9 da noite, sempre com aqueles ternos impecáveis que denunciavam seu preço sem precisar de etiqueta, sempre com aquela presença que fazia o ar parecer mais denso. "Mostre-me o progresso", ele dizia. E Mia mostrava. As paredes que foram derrubadas, a fiação nova sendo instalada, os primeiros traços da visão dela tomando forma em madeira e gesso e promessa. Hugo ouvia. Fazia perguntas inteligentes. Algumas vezes discordava. Aquela luminária vai criar sombra demais no canto. E ela defendia suas escolhas até que ele acenava satisfeito e dizia: "Convencido, faça do seu jeito." Era nesses momentos, debatendo sobre lumens e ângulos de luz, com uma paixão que provavelmente parecia ridícula, que Mia se esquecia de que Hugo era seu cliente, esquecia do poder que ele claramente exercia. Esquecia de tudo, exceto a maneira como os olhos dele brilhavam quando ela explicava por que algo era importante. "Você ama isso." Ele observou uma noite, a 5ª noite, quando eles estavam parados no que seria a nova área de entrada, cercados por lonas e ferramentas, e o cheiro de tinta fresca. "Amo o quê?" Mia perguntou, olhando para cima dos esboços que estava revisando. Criar espaços, transformar sua visão em realidade. Hugo estava apoiado contra uma parede que seria demolida na semana seguinte, os braços cruzados, a gravata afrouxada após um dia que ela imaginava tinha sido longo. "Não é apenas trabalho para você." "Não," Mia admitiu. "Nunca foi. Quando eu era criança, ficava redesenhando meu quarto. Movia móveis mentalmente. Minha mãe dizia que eu nasci vendo potencial onde outros veem paredes. E agora? Agora eu sou paga para isso." Ela sorriu. "Ainda me sinto como se estivesse roubando às vezes. Fazer o que amo e ainda receber por isso." Hugo se empurrou da parede, fechando a distância entre eles com 2 passos. Mia teve que inclinar a cabeça para trás para manter contato visual, e estava muito consciente de quão perto ele estava. Perto o suficiente para sentir o calor dele, para pegar o aroma do seu perfume e algo mais embaixo, suor limpo, café e algo indefinivelmente masculino. "Não é roubo quando você é boa no que faz", ele disse, a voz baixa. "É justiça." O coração de Mia bateu mais rápido. "Você sempre fala como se não existisse meio termo?" "Sempre." A boca dele se curvou em algo que não era bem um sorriso, mas provocou borboletas no estômago dela do mesmo jeito. "Não vejo sentido em ambiguidade."
Deve ser reconfortante, Mia disse, e não soube de onde veio a coragem. Ver o mundo em preto e branco. Nunca preto e branco, Hugo corrigiu. Ele levantou a mão, e Mia pensou que ele fosse tocar seu rosto, mas em vez disso, pegou uma mecha de cabelo que havia escapado do rabo de cavalo dela, enrolando-a gentilmente em volta do dedo antes de soltá-la. Apenas claro sobre o que eu quero, e disposto a fazer o que for necessário para conseguir. A pergunta estava ali, não dita, mas vibrando no ar entre eles. E o que você quer? Mas antes que Mia pudesse se forçar a perguntar, o telefone de Hugo tocou. Ele recuou, verificou a tela, e algo em seu rosto mudou. Endureceu. Eu preciso atender isso, ele disse. Luca vai levá-la para casa. E então, ele se foi, desaparecendo pelas escadas que levavam ao escritório particular no andar de cima, que Mia ainda não tinha visto, deixando-a sozinha com o coração acelerado e a sensação persistente de que ela tinha acabado de evitar algo por muito pouco. Ou talvez tivesse perdido. Foi na segunda semana que tudo mudou. Mia estava em casa, o apartamento alugado que ela encontrara no Airbnb, e acabou assinando um contrato de 6 meses, um estúdio em Pinheiros com janelas enormes e piso de madeira que rangia, trabalhando em especificações para o sistema elétrico quando seu celular tocou. Número desconhecido. Ela deveria ter ignorado. Tinha uma política sobre números desconhecidos agora. Mas algo fez ela atender. Alô? Mia. Graças a Deus. Gustavo. Seu sangue gelou. Como você conseguiu este número? Isso importa? Mia, eu só preciso falar com você. 5 minutos, por favor. Eu só quero explicar. Não. Sua voz saiu mais forte do que ela sentia. Não. Gustavo, nós terminamos. Há meses. Você precisa parar. Você não entende. Eu mudei. Eu realmente mudei desta vez. Fiz terapia. Eu entendo agora o que fiz errado. Isso é ótimo, Gustavo. Sério. Mas não muda nada entre nós. Mia, por favor. Ela desligou. Largou o telefone na mesa como se queimasse. Durante 5 minutos, ela apenas sentou ali, o coração martelando, esperando que ele ligasse de novo. De outro número. De qualquer lugar. Quando o telefone permaneceu silencioso, ela se forçou a respirar, contar até 10, voltar ao trabalho. Mas a concentração tinha ido embora. Cada ruído no corredor fazia ela pular. Cada carro parando na rua fazia ela correr para a janela, verificando se era o Civic preto dele. Ela não conseguiu. Não conseguiu ficar ali, naquele apartamento que de repente parecia muito pequeno e muito exposto, com apenas uma fechadura na porta e nenhum porteiro e janelas que qualquer um poderia quebrar. Mia pegou o laptop, o tablet, jogou ambos em sua mochila. Pegou as chaves do carro e dirigiu. Não tinha planejado ir ao Stella, mas seus pés sabiam para onde ir antes de sua mente processar a decisão. Eram quase 10 da noite quando ela estacionou na rua. O restaurante estava escuro, exceto pelas luzes suaves no andar de cima, no escritório que ela sabia ser de Hugo. Mia ficou sentada no carro por 3 minutos inteiros, os dedos apertando o volante, se perguntando que tipo de idiota aparece no local de trabalho às 10 da noite porque ficou assustada por um telefonema. Ela estava prestes a ligar o carro de novo quando a porta do Stella se abriu. Hugo desceu os degraus ainda vestindo o terno, preto desta vez, com camisa cinza escura, e caminhou direto para o carro dela. Como se ele soubesse, como se estivesse esperando. Mia abaixou a janela. Ele ligou. Hugo disse. Não era pergunta. Como você... Por que você não estaria aqui se não tivesse? Ele abriu a porta do motorista. Saia, vamos conversar lá dentro. E Mia, sem questionar, sem hesitar, saiu do carro e o seguiu. O escritório de Hugo no andar de cima do Stella era exatamente como Mia imaginava que seria. Escuro. Luxuoso de uma forma discreta que gritava riqueza sem precisar ostentar. Paredes revestidas de carvalho. Estantes cheias de livros em italiano e português e inglês. Uma mesa enorme de mogno que parecia ter sido esculpida de uma única árvore.
E atrás da mesa, janelas do chão ao teto oferecendo vista para São Paulo à noite, a cidade se estendendo em um tapete de luzes douradas até onde os olhos alcançavam. Hugo não se sentou atrás da mesa. Em vez disso, gesticulou para o sofá de couro próximo à janela, uma peça modernista em preto profundo, que provavelmente ela nem fazia ideia do valor. "Senta", ele disse, pegando uma garrafa de uísque de uma barra lateral. Não perguntou se ela queria. Apenas serviu 2 dedos em 2 copos de cristal e ofereceu um a ela. Mia aceitou. O líquido queimou descendo por sua garganta, aquecendo seu peito, e ela agradeceu a distração da dor. "Como ele conseguiu seu número?" Hugo perguntou, sentando-se ao lado dela. Não muito perto, mas perto o suficiente que ela podia sentir o calor dele, ver a sombra de barba que surgia ao fim do dia. "Eu não sei. Eu troquei. Avisei apenas minha irmã, meu escritório e..." Ela fez uma pausa, percebendo. "Meu prédio, para entregas." "E o administrador do prédio vendeu a informação." Hugo concluiu, a voz ficando uma fração mais fria. "Como você..." "Porque é sempre assim. Sempre tem alguém disposto a vender informação pessoal de mulheres para homens que não deveriam tê-la." Ele tomou um gole do uísque, os olhos fixos na vista noturna. "Quanto seu ex ofereceu?" R$ 200, provavelmente. Mia disse amargamente. Talvez 300 se ele estivesse se sentindo generoso. Hugo riu, mas não havia humor no som. "Barato. Para você, talvez." Ele olhou para ela então, realmente olhou, e havia algo em seus olhos que fez o coração de Mia acelerar. "Para você também. Sua privacidade, sua segurança, não tem preço." E alguém a vendeu por menos do que um jantar decente. Mia olhou para o copo em suas mãos. "Não é a primeira vez. Quando eu estava em Belo Horizonte no último ano, Gustavo sempre descobria coisas. Onde eu almoçava, qual academia eu frequentava. Uma vez eu mudei de salão de cabelo, e ele apareceu lá na semana seguinte, dizendo que era coincidência. Não era. Não. Ela tomou mais uísque. Mas eu queria acreditar, porque acreditar que era coincidência era mais fácil do que admitir que eu estava namorando alguém que me rastreava como uma propriedade. Hugo terminou. O silêncio se estendeu. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo eterno. Carros passando, luzes piscando, milhões de vidas sendo vividas. "Por que você ficou?" Hugo perguntou finalmente, a voz quieta mais firme. "Por 2 anos, você disse. Por que ficar com alguém assim?" Mia poderia ter se ofendido. Era a pergunta que todos faziam, sempre com aquele tom de julgamento mal disfarçado. Por que ela não foi embora? Mas vindo de Hugo, não parecia julgamento. Parecia curiosidade genuína. "Porque ele não começou assim", Mia disse. "No começo ele era perfeito, atencioso. Lembrava de pequenos detalhes. Aparecia com meu café favorito. Mandava mensagens de bom dia todo dia." Ela riu sem humor. "Eu pensei que tinha encontrado alguém que realmente queria construir uma vida juntos, sabe? Alguém que se importava. E quando mudou? Tão devagar que eu não percebi. Primeiro foi: me manda mensagem quando chegar em casa só para eu saber que você está segura. Depois foi: por que você precisa sair com suas amigas quando podemos passar mais tempo juntos? Depois foi: aquela roupa está decotada demais. As pessoas vão pensar coisas erradas. Mia fechou os olhos. Cada pequena coisa parecia razoável sozinha. Preocupação, cuidado, amor. Mas não era. Não, era controle. E quando eu percebi, quando finalmente vi pelo que era, eu já tinha perdido tanto. Amigas que pararam de me chamar porque eu sempre cancelava. Hobbies que abandonei porque tiravam nossos tempos juntos. Até minha carreira. Ele queria que eu trabalhasse menos, ficasse mais em casa. Hugo não disse nada por um longo momento. Apenas reabastecia o uísque dela.
os dedos roçando os dela quando ela pegou o copo de volta. E quando você foi embora? Ele apareceu no meu escritório, chorando, dizendo que ia mudar, que faria terapia, que eu era o amor da vida dele e ele não podia viver sem mim. Mia olhou para Hugo. E eu quase acreditei, quase voltei, porque parte de mim ainda achava que era minha responsabilidade consertá-lo. Não é, Hugo disse, e havia aço em sua voz. Nunca foi. Eu sei disso agora. Mia terminou o segundo uísque de um gole. Por isso que eu vim embora. Mudei de cidade. Recomecei tudo. Porque se eu ficasse em Belo Horizonte, seria muito fácil cair de volta nos velhos padrões. Hugo se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos, o copo girando lentamente entre suas mãos. E agora ele encontrou você de novo. Sim. Então vamos garantir que ele não possa fazer isso de novo. Mia olhou para ele. Como? Você se muda. Eu acabei de me mudar. Para um lugar com mais segurança. Porteiro 24 horas, câmeras, sistema de acesso controlado. Onde pessoas não vendem informações suas para qualquer um que ofereça café e R$100. Mia sacudiu a cabeça. Hugo, eu não posso pagar. Eu posso. Não. A palavra saiu mais forte do que ela pretendia. Não. Eu já aceitei motorista. Eu já estou aqui 1 hora dessas te incomodando. Você já está fazendo muito. Não o suficiente, Hugo disse, e virou-se para encará-la completamente. Mia, seu ex apareceu no Stella. Conseguiu seu número em menos de 2 semanas. Você acha que ele vai parar? Eu não sei. Eu sei. Homens como ele não param. Eles escalam. E eu não vou sentar aqui e esperar para ver até onde ele está disposto a ir antes de... Hugo se interrompeu, maxilar apertado. Antes de quê? Seus olhos encontraram os dela, e havia algo neles que roubou o ar dos pulmões de Mia. Algo escuro e possessivo e absolutamente intenso. Antes de eu ter que fazer algo de que você não vai gostar. O coração de Mia pulou. Como o quê? Coisas que homens como eu fazemos quando algo que nos importa está ameaçado. Algo que nos importa. As palavras ficaram suspensas entre eles, pesadas com implicação. Hugo, Mia começou, mas não sabia como terminar a frase. Não sabia o que dizer quando um homem que ela conhecia há 2 semanas falava sobre ela como se ela fosse importante. Como se ela importasse de uma forma que ia além de arquiteta e cliente, além de qualquer coisa profissional ou casual. Você não me deve nada, Hugo disse, como se pudesse ler os pensamentos dela. Eu não estou fazendo isso esperando algo em troca. Eu estou fazendo porque não consigo não fazer. Porque a ideia de você naquele apartamento, vulnerável, com apenas uma fechadura entre você e um homem que claramente não entende a palavra não. Ele passou a mão pelo cabelo, desfazendo o penteado cuidadoso. Isso me deixa louco. Mas você mal me conhece, Mia sussurrou. Eu sei. Hugo se inclinou mais perto, e Mia podia ver cada detalhe dele agora. As rugas de expressão ao redor dos olhos, a pequena cicatriz perto da têmpora esquerda, a sombra de barba que tornava sua mandíbula ainda mais marcada. E ainda assim, não consigo parar de pensar em você. Não consigo parar de me perguntar se você almoçou, se dormiu bem, se Gustavo tentou contato de novo. A mão dele levantou, dedos roçando a bochecha de Mia tão levemente que poderia ter sido imaginação dela. Eu não sou bom nisso, Hugo continuou, a voz rouca. Em sentir, em me importar. Eu construí uma vida onde essas coisas são vulnerabilidades, distrações. E então você se escondeu atrás do meu bar, com medo e linda e completamente fora dos limites. E eu... E você o quê? Mia mal conseguia respirar. E eu me perguntei como seria ser o homem que faz você se sentir segura em vez de assustada. Como seria ser aquele para quem você corre e não de quem você foge? Oh Deus. Mia deveria recuar. Deveria lembrar a si mesma que ela tinha acabado de sair de um relacionamento controlador, que conhecia Hugo há apenas 2 semanas,
que havia 1000 bandeiras vermelhas aqui. O poder dele, a intensidade dele, a maneira como ele falava sobre proteção como se fosse possessão. Mas tudo que ela conseguia pensar era que Gustavo nunca a tinha feito sentir assim. Nunca a tinha olhado como se ela fosse preciosa e forte ao mesmo tempo. Nunca tinha perguntado o que ela queria, apenas assumido que ela deveria querer o que ele decidisse. E Hugo estava esperando, dando a ela escolha, poder. Eu não sei se isso é uma boa ideia, Mia disse honestamente. Provavelmente não é. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Mas eu nunca fui muito bom em seguir conselhos sensatos. Hugo, se mude para um apartamento seguro. Deixe Luca levá-la e buscá-la. Me deixe garantir que Gustavo não possa te encontrar de novo. Seus olhos seguraram os dela. E depois, quando você estiver segura, quando não houver mais ameaças imediatas, você decide se quer isso. Mas primeiro, Mia, me deixa te proteger. Por favor. A maneira como ele disse, por favor, como se custasse algo, como se não fosse uma palavra que ele usava frequentemente. Quebrou algo dentro dela. Ok, Mia sussurrou. Ok. Sim, eu vou me mudar, aceitar sua ajuda. Mas Hugo... Ela colocou a mão sobre a dele, os dedos entrelaçando. Isso não é porque eu sou fraca, ou porque preciso de resgate. É porque você está certo. Gustavo não vai parar. E eu estou cansada de correr. Os dedos dele apertaram os dela. Você nunca me pareceu fraca, Mia. Mulheres fracas não reconstroem vidas inteiras do zero. Não perseguem carreiras em cidades novas. Não confrontam homens que as assustam. Eu não confrontei Gustavo. Você está confrontando agora, ao aceitar ajuda, ao se recusar a fazer a vontade dele. Hugo levantou a mão deles, entrelaçadas, e pressionou um beijo rápido nos dedos dela. Essa é a coisa mais corajosa que você poderia fazer. E Mia, que tinha passado 2 anos sendo chamada de fraca e dramática e exagerada, que tinha começado a acreditar que talvez Gustavo estivesse certo, sentiu algo dentro dela endireitar. Ela não era fraca. Ela era sobrevivente. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou nisso. Hugo não perdeu tempo. No dia seguinte, Mia estava assinando o contrato de um apartamento em um prédio novo, 3 andares acima do térreo, com porteiro, câmeras e um sistema de entrada que exigia tanto cartão de acesso quanto código. É maravilhoso! Ela protestou, olhando ao redor do espaço. 2 quartos, sala ampla, cozinha moderna, varanda com vista para a cidade. É seguro, Hugo corrigiu. Ele estava encostado no batente da porta, observando enquanto ela explorava cada cômodo. E você vai trabalhar de casa alguns dias. Precisa de espaço para isso. Eu posso trabalhar da mesa da cozinha. Você pode, ele concordou. Mas não deveria ter que fazer isso. Mia se virou para encará-lo. Por que você está fazendo isso? De verdade. Não me diga que é só porque é a coisa certa. Você não construiu o que quer que você construiu sendo altruísta. Hugo empurrou-se da porta, cruzando a sala até ficar perto demais, próximo o suficiente que ela teve que inclinar a cabeça para trás para manter contato visual. Porque eu sou egoísta, ele disse simplesmente. Porque eu quero você em um lugar onde eu sei que está segura. Onde eu posso dormir à noite sem me perguntar se Gustavo está do lado de fora do seu prédio. Onde eu posso trabalhar sem verificar meu telefone a cada 10 minutos esperando uma ligação dizendo que algo aconteceu. Ele levantou a mão, acariciando o rosto dela com o dorso dos dedos. Eu estou fazendo isso por mim, Mia. Não por você. Porque aparentemente, em algum momento nas últimas 2 semanas, você se tornou importante para mim de uma forma que eu não esperava e não sei como lidar. Então sim, isso é egoísta. Completamente egoísta. O coração de Mia batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Então tudo bem. Ela sussurrou aprisionada naqueles olhos. Tudo bem? Seja egoísta então.
E quando Hugo sorriu, um sorriso real, não aquele meio sorriso cínico, mas algo genuíno e quente, Mia sentiu algo se soltar no peito dela. Talvez isso fosse loucura. Talvez ela estivesse pulando de um relacionamento problemático direto para outro. Mas quando Hugo olhava para ela assim, como se ela fosse a coisa mais importante no mundo dele, bom, talvez fosse uma loucura que valia a pena arriscar. As semanas seguintes se desenrolaram em uma rotina que parecia, ao mesmo tempo, nova e estranhamente natural. Mia se mudou para o novo apartamento em um sábado, com Luca e outro guarda. Marcelo, ela aprendeu, o homem com a cicatriz, carregando as poucas caixas que ela tinha. Hugo não apareceu pessoalmente, mas mandou móveis. Uma mesa de escritório linda de madeira clara. Uma cadeira ergonômica que custava o tipo de dinheiro que ela nunca veria numa conta bancária. Estantes, um sofá novo, até quadros para as paredes. De um gosto perfeito, aliás. Você não precisava. Mia começou quando ligou para agradecê-lo. Eu quis, Hugo interrompeu. E antes que você argumente, considere isto. Seu apartamento antigo estava mobiliado. Este não estava. Você precisa ter onde sentar e trabalhar. Eu simplesmente facilitei o processo. Facilitou com móveis de designer. Eu não sei comprar nada que não seja de qualidade, ele disse, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Você é arquiteta. Seria uma falha de caráter da minha parte. Mia sorriu quase sem querer. Um dia desses, Hugo Salvatore, eu vou fazer algo por você. Estou contando com isso. A maneira como ele disse, baixo e cheio de promessa, fez calor se espalhar pelo rosto dela. A reforma do Stella avançava mais rápido do que o esperado. Mia tinha uma equipe boa, e Hugo removeu todos os obstáculos, orçamentos aprovados sem hesitação, fornecedores pagos antecipadamente, cada pedido dela tratado como prioridade máxima. Você está mimando o projeto. Ela o acusou uma noite, 3 semanas após a mudança, quando estavam inspecionando a nova parede de vidro que tinha sido instalada naquele dia. Estou garantindo excelência. Hugo corrigiu, passando a mão pela superfície transparente. Há diferença. A diferença sendo... Mimar é dar o que alguém quer sem razão. Eu estou dando o que você precisa para fazer seu melhor trabalho. Ele se virou para olhá-la. Você merece ter recursos adequados. Mia sacudiu a cabeça, mas não conseguiu segurar o sorriso. Você tem resposta para tudo. Não, Hugo disse, se aproximando. Eu não tenho resposta para muitas coisas. Como, por exemplo, por que não consigo parar de pensar em você? Ou por que cada reunião sobre luminárias parece o highlight do meu dia? Ou porque... Seu telefone tocou. Ele verificou a tela, e Mia viu algo mudar em seu rosto. O homem que estava ali, quente, quase vulnerável, desapareceu, substituído por algo mais frio, mais perigoso. Eu preciso atender, ele disse. Marcelo vai levá-la para casa. Luca está ocupado hoje à noite. Hugo já estava se afastando. Marcelo, agora. Não era pedido. Ele estava no modo comando. E Marcelo apareceu tão rapidamente que Mia se perguntou se ele estava apenas esperando em algum canto escuro. Boa noite, senhorita Torres. Marcelo disse, sua voz um estrondo baixo. Por aqui. Mia pegou sua mochila e seguiu, mas não antes de olhar para trás. Hugo estava no telefone, falando em italiano irritado, e mesmo sem entender as palavras, ela captou o tom. Raiva. Frieza. Ameaça. E ela se lembrou, não pela primeira vez, que Hugo Salvatore não era apenas dono de restaurante. Ele era algo mais. Algo que ela estava começando a suspeitar, mas não tinha coragem de perguntar. Foi na noite seguinte que tudo desmoronou. Mia estava trabalhando tarde em casa, já passava das 11, quando ouviu barulho no corredor. Não pensou muito nisso. Prédios fazem barulhos. Pessoas chegam tarde. Então alguém bateu na porta. Não o toque educado de vizinho ou entregador. Batidas pesadas, insistentes. O coração de Mia subiu para a garganta. Ela se levantou da mesa de escritório,
Se aproximou da porta com passos silenciosos, espiou pelo olho mágico. Gustavo. Como ele... O porteiro. O sistema de segurança. Como ele tinha passado por tudo isso. Mia, eu sei que você está aí. A voz dele veio abafada através da porta. Seu carro está na garagem. Eu vi. Por favor, só fala comigo. 5 minutos. Ela não respondeu. Mãos tremendo, pegou o celular, discou o número que Hugo tinha feito ela salvar. Emergências, ele tinha dito. Qualquer hora. Ele atendeu no primeiro toque. Mia. Gustavo está aqui. Sua voz saiu como sussurro. Do lado de fora da porta. Ele... Não sei como ele passou pelo porteiro. Tranque-se no quarto. Agora. A voz de Hugo estava absolutamente calma. Fria. Marcelo está a 5 minutos de distância. Não abra essa porta. Não importa o que ele diga. Tudo bem. Mia. Gustavo bateu mais forte. Eu não vou embora. Não até você me ouvir. Eu fiz tudo isso por você. Vim para São Paulo. Encontrei você. Porque eu te amo. Ele está dizendo que me ama. Mia sussurrou para o telefone, recuando em direção ao quarto. Isso não é amor. A voz de Hugo tinha uma qualidade de vidro quebrado. 4 minutos, Mia. Apenas aguente firme. Mas Gustavo não ia esperar 4 minutos. A maçaneta começou a girar. Ele estava tentando abrir. Ele está tentando entrar, Mia disse, o pânico finalmente penetrando a névoa de choque. A porta está trancada? Sim, mas... Um baque pesado. Gustavo tinha chutado a porta. A madeira tremeu, mas segurou. Mia, abre essa droga de porta. Ele está chutando a porta, Mia disse, e sua voz quebrou. 3. Agora. Hugo estava falando com outra pessoa. Ela ouviu palavras rápidas em italiano. Depois voltou para ela. 2 minutos. Mia, eu preciso que você respire para mim. Pode fazer isso? Ela tentou. Respirações rasas e rápidas que não enchiam seus pulmões adequadamente. Outro chute. A moldura da porta rachou. Você não pode se esconder de mim para sempre, Gustavo gritou. Eu te amo, Mia. Eu mudei. Eu só preciso que você me dê uma chance de provar. Então Mia ouviu vozes novas, profundas, autoritárias. Afaste-se da porta. Marcelo, quem diabos é você? Gustavo respondeu, mas Mia ouviu medo em sua voz. Afaste-se da porta ou eu te afasto. Silêncio. Depois passos. Gustavo recuando. Mia? A voz de Hugo no telefone, urgente. Marcelo está aí? Sim. Ela sussurrou. Abra a porta para ele. Só para ele. Está reconhecendo a voz dele? Sim. Com pernas que quase não a sustentavam, Mia se aproximou da porta. Espiou pelo olho mágico. Marcelo estava parado ali, enorme e impassível, bloqueando completamente a visão de Gustavo, que estava alguns passos para trás, olhos arregalados. Mia destrancou a porta. Abriu apenas o suficiente para Marcelo entrar. Ele entrou, fechando a porta atrás com um clique definitivo, e travou. Você está segura agora, senhorita Torres, Marcelo disse, sua presença enchendo o pequeno hall de entrada. Senhor Salvatore está a caminho. E foi só então, com a porta trancada e Marcelo entre ela e Gustavo, que Mia se permitiu desmoronar. As pernas cederam. Ela deslizou pela parede até sentar no chão, os braços enrolados em volta dos joelhos. No telefone, ainda conectado, ela ouviu a voz de Hugo. Mia, fala comigo. Estou aqui. Ela conseguiu dizer. Estou no carro. Chego em 10 minutos. Marcelo está com você? Sim. Tudo bem. Você está segura. Eu estou chegando. E Mia? Sim. Ele nunca mais vai chegar perto de você. Nunca. Eu prometo. E pela forma como Hugo disse, com aquela certeza absoluta, aquela frieza de vidro quebrado, Mia não duvidou nem por um segundo que era verdade. Hugo chegou em 8 minutos, não 10. Mia estava sentada no sofá, uma manta em volta dos ombros que Marcelo tinha providenciado silenciosamente, ainda tremendo apesar do apartamento estar aquecido. Marcelo atendeu a porta.
Mia ouviu vozes baixas. Hugo e Marcelo trocando informações rápidas em italiano. Depois Hugo estava ali, atravessando a sala em 3 passadas longas, se ajoelhando na frente dela. "Me deixa ver você", ele disse, as mãos emoldurando o rosto dela, olhos escuros vasculhando como se procurando por ferimentos. "Você está machucada?" Mia sacudiu a cabeça. "Não. Ele não entrou." Marcelo chegou antes. "Onde ele está agora?" Hugo perguntou, se virando para Marcelo sem soltar o rosto de Mia. "Luca está lidando com ele na garagem", Marcelo respondeu, esperando suas instruções. Algo escuro passou pelo rosto de Hugo. "Diga ao Luca para levá-lo ao depósito. Vou conversar com ele pessoalmente em 1 hora." "Sim, senhor." Marcelo saiu, e então era só Hugo e Mia no apartamento silencioso. "O que você vai fazer?" Mia perguntou, embora parte dela não quisesse saber a resposta. "O que eu deveria ter feito quando ele apareceu no Stella pela primeira vez", Hugo disse. Seus dedos acariciaram as bochechas dela, surpreendentemente gentis para alguém que acabara de dar ordens que soavam muito como ameaças. "Garantir que ele entenda que você está completamente fora dos limites dele." "Hugo." Ele chutou a porta, Mia. Tentou forçar a entrada. "Você sabe o que teria acontecido se Marcelo não estivesse aqui?" Ela sabia. Claro que sabia. Gustavo teria entrado. Teria apenas conversado, até ela estar exausta e confusa, e começasse a questionar se não estava sendo dramática demais, se ele não merecia uma chance. "Eu sei", ela sussurrou. "Então me deixa fazer o que eu faço melhor." Hugo pressionou a testa contra a dela, os olhos fechados. "Me deixa proteger você. De verdade desta vez. Eu não quero que você se meta em problemas por minha causa." Ele riu, mas não havia humor no som. "Eu sou o problema, Mia. E Gustavo está prestes a descobrir exatamente o que isso significa." Ele se levantou, mas Mia segurou sua mão. "Não o machuque. Não. Não faça algo de que vai se arrepender." Hugo olhou para baixo, para os dedos dela enrolados em volta dos dele. "Eu nunca me arrependo de proteger o que é meu." E antes que Mia pudesse processar isso, o que é meu, ele estava se afastando. "Marcelo fica com você", Hugo disse, pegando o telefone. "Eu volto antes do amanhecer." "Hugo, espera." Mas ele já estava saindo pela porta. Marcelo não falou muito durante as horas seguintes. Apenas sentou na cadeira perto da janela, imóvel como estátua, enquanto Mia tentava e falhava em se concentrar em qualquer coisa que não fosse o que Hugo estava fazendo. Eram 4 da manhã quando ele voltou. Mia não tinha dormido, apesar de Marcelo ter sugerido gentilmente várias vezes que ela deveria. A porta se abriu. Hugo entrou. E Mia percebeu que estava procurando por sinais. Sangue, raiva, qualquer evidência do que tinha acontecido. Mas Hugo parecia exatamente como quando saiu. Terno impecável, rosto calmo. Apenas seus olhos traíam algo. Uma escuridão, uma frieza que não estava lá antes. "Está feito", foi tudo que ele disse. Marcelo se levantou sem palavras e saiu, deixando-os sozinhos. "O que você fez?" Mia perguntou. Hugo se aproximou, sentou ao lado dela no sofá. Estava tão perto que ela podia sentir o calor dele. "Eu dei a ele 2 escolhas", Hugo disse. "Deixar São Paulo hoje, nunca voltar, nunca tentar contato com você de novo, ou enfrentar consequências que ele não sobreviveria para lamentar." Mia engoliu. "E ele escolheu?" "Ele está em um ônibus para Belo Horizonte agora mesmo." Luca o acompanhou até a rodoviária. Assistiu ele comprar a passagem. Não vai tirar os olhos dele até o ônibus partir. "Como você pode ter certeza de que ele não volta?" Hugo a olhou e havia algo absolutamente implacável em seus olhos. "Porque eu deixei muito claro o que acontece se ele voltar. E porque eu tenho pessoas em Belo Horizonte que vão garantir que ele entenda que essa ameaça não é vazia." Mia deveria estar horrorizada. Deveria questionar que tipo de homem tinha pessoas em outras cidades. Que tipo de poder era necessário para fazer ameaças que eram levadas tão a sério. Mas tudo o que ela conseguia sentir era
Alívio. Alívio tão profundo que trouxe lágrimas aos seus olhos. Ei, Hugo disse suavemente, enxugando as lágrimas com os polegares. Acabou. Ele não vai te incomodar de novo. Como você pode ter certeza? Porque homens como Gustavo são covardes no fundo, Hugo explicou. Eles escolhem alvos que não podem se defender, e no momento em que enfrentam alguém que pode realmente machucá-los, eles correm. Mia soluçou, e então estava chorando de verdade, todo o medo e tensão das últimas horas saindo em ondas. Hugo a puxou para seus braços, a mão dela contra seu peito, onde ela podia sentir seu coração batendo firme e forte. Você está segura, ele murmurou no cabelo dela. Eu prometo, você está segura comigo. E pela primeira vez desde que conheceu Gustavo 3 anos atrás, Mia acreditou. Mia acabou adormecendo ali, no sofá, nos braços de Hugo. Acordou com luz do sol entrando pela janela e uma manta sobre ela, a mesma que Marcelo tinha trazido horas antes. Hugo estava na cozinha, fazendo café. Ele tinha tirado o paletó, as mangas da camisa enroladas nos antebraços, e havia algo surrealmente doméstico sobre a cena. Bom dia, ele disse quando a viu se sentar. Café? Por favor. Ele serviu 2 xícaras, adicionou leite na dela sem perguntar. Ele sabia como ela gostava, ela percebeu, de todas as vezes que ele providenciara café durante as noites trabalhando no Stella. Eles beberam em silêncio por alguns momentos. Depois, Mia perguntou o que estava queimando em sua mente desde que acordou. Quem é você, Hugo? Ele não fingiu não entender. Alguém que deveria ter sido honesto com você desde o começo. Colocou a xícara na bancada, se virou para encará-la completamente. Minha família esteve em São Paulo por 4 gerações. Começamos com um restaurante pequeno em Bexiga nos anos 30. Meu bisavô construiu a partir daí. Restaurantes, sim, mas também outros interesses. Outros interesses, Mia repetiu. Como investimentos em áreas que nem sempre são completamente legais. Proteção para negócios que precisam. Soluções para problemas que a polícia não pode ou não vai resolver. Ele passou a mão pelo cabelo. Eu não sou máfia no sentido tradicional. Não lidamos com drogas. Não prejudicamos inocentes. Mas também não somos completamente limpos. Mia absorveu isso. E as pessoas como Luca e Marcelo? Trabalham para mim, me protegem. E protegem o que importa para mim. Como eu. Como você. Hugo confirmou. Mia, se isso muda as coisas entre nós... Muda, ela interrompeu. E viu algo se fechar no rosto dele, preparando-se para a rejeição. Muda porque agora eu entendo por que você podia fazer promessas sobre Gustavo que qualquer outro homem não poderia. Muda porque eu finalmente vejo a pessoa completa, não apenas o cliente que contratou uma arquiteta. Ela se aproximou, colocou a xícara de café ao lado da dele. E eu ainda estou aqui. Você está... Hugo disse como se estivesse testando as palavras. Por quê? Porque você nunca me fez sentir pequena. Porque quando eu estava com medo, você ofereceu proteção, não controle. Porque você pergunta em vez de simplesmente decidir. Mia tocou o rosto dele, sentindo a aspereza de barba por fazer. Porque quando eu olho para você, eu não vejo perigo. Eu vejo... lar. Algo quebrou em Hugo então. Todo aquele controle cuidadoso, aquela distância que ele mantinha, evaporou. Ele a puxou para si, uma mão enterrada no cabelo dela, a outra firme em sua cintura. Eu estava tentando ir devagar, ele disse contra os lábios dela. Te dar tempo, espaço, mas Mia, você me deixa louco. Absolutamente louco. Então, para de tentar ir devagar, Mia sussurrou. E então ele estava beijando-a, finalmente, e era nada como os beijos cautelosos do início com Gustavo, cheios de perguntas e medo de errar. Isto era certeza, reivindicação, promessa. As mãos de Hugo estavam em todo lugar, no cabelo dela, nas costas dela, na cintura,
mas gentis, sempre gentis. Mesmo com a fome clara no beijo, ele não tomou mais do que ela estava disposta a dar. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Hugo repousou a testa na dela. Fica comigo. Eu estou aqui. Não assim. Fica comigo de verdade. Jantares que não são sobre trabalho. Manhãs acordando juntos, conhecer minha família. Me deixa te cortejar apropriadamente em vez de apenas te proteger como algum guarda-costas obcecado. Mia riu. Você quer me cortejar? Desesperadamente, Hugo admitiu. Quero te levar para jantar, te dar flores, conhecer sua irmã. Fazer todas as coisas normais que as pessoas fazem quando estão... Ele parou. Quando estão o quê? Mia provocou, embora seu coração estivesse martelando. Quando estão se apaixonando, Hugo terminou. Porque eu estou apaixonado por você, completamente, irracionalmente. E eu sei que é cedo demais e muito rápido, mas eu não sei como sentir algo pela metade, Mia. Especialmente isso. Especialmente você. Lágrimas surgiram nos olhos dela novamente, mas desta vez de felicidade. Eu também estou me apaixonando por você. E você está certo, é rápido e é louco, e provavelmente vou me arrepender de admitir isso, mas... Ele beijou-a de novo, mais suave desta vez. Nunca se arrependa. Não comigo. Os meses seguintes se desenrolaram como um sonho que Mia tinha medo de acordar. A reforma do Stella foi concluída. Linda, exatamente como ela tinha visionado, recebendo elogios de críticos de design e aumentando as reservas em 40%. Hugo a cortejou, como prometeu. Jantares em restaurantes onde chefes saíam pessoalmente para cumprimentá-lo. Ópera, onde ele sussurrava traduções no ouvido dela. Fins de semana na casa de praia dele em Ubatuba, onde ela finalmente conheceu sua família. Mãe italiana feroz que a inspecionou e depois abraçou, chamando-a de finalmente uma garota boa para meu Hugo. Camila voou de Belo Horizonte para visitá-la, e Mia viu a aprovação nos olhos da irmã quando Hugo as levou para brunch, e passou a manhã inteira fazendo Camila rir com histórias sobre Mia, reorganizando todo o Stella 3 vezes antes de decidir o layout final. Ele é bom para você, Camila disse mais tarde, quando Hugo tinha saído para atender uma ligação. Diferente de... Você sabe, ele te olha como a pessoa mais preciosa do mundo. E era verdade. Hugo nunca tentou mudá-la. Quando ela pegou outro projeto, um café boutique em Jardins, ele comemorou. Quando ela quis se inscrever para uma conferência de arquitetura em Berlim, ele pagou a passagem e disse: Vá, aprenda coisas novas, me conte tudo quando voltar. 6 meses depois daquela noite, quando Gustavo tentou forçar a porta, Mia estava morando oficialmente com Hugo. Não porque ela precisava. Seu apartamento ainda estava lá, pago integralmente. Mas porque ela queria. Porque voltar para sua própria cama parecia errado quando poderia estar na dele. Foi em uma terça-feira normal. Ela trabalhando em esboços na mesa da sala da cobertura dele, Hugo no escritório fazendo ligações em italiano, que ele apareceu atrás dela, beijou o topo da cabeça dela e disse: Case-se comigo. Mia quase derrubou o tablet. O quê? Hugo deu a volta, se ajoelhou na frente dela. Não havia caixa, não havia anel. Apenas ele, olhando para ela com aqueles olhos escuros que ela amava. Eu não tenho um anel ainda porque eu queria sua opinião no design. E eu não planejei isso. Eu ia esperar, fazer algo elaborado com jantar e músicos e flores. Mas eu estava lá no escritório, ouvindo você cantarolar enquanto trabalha, e pensei, por que esperar? Por que não perguntar agora, quando é só nós dois, sem plateia ou expectativas? E eu não consegui esperar. Ele pegou as mãos dela. Mia Torres, você me faz querer ser melhor, mais gentil, mais paciente. Você me faz querer construir coisas em vez de apenas proteger. E eu não consigo imaginar um único dia do resto da minha vida sem você nele. Então, por favor, Mia, case-se comigo. Mia não conseguiu falar. Apenas acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. É um sim?
Hugo perguntou sorrindo. Sim, ela conseguiu dizer. Sim, sim, sempre sim. E quando ele a beijou, Mia pensou sobre jornadas. Sobre como às vezes você precisa se esconder atrás de um balcão em pânico para encontrar o homem que fará você nunca mais precisar se esconder. Sobre como o final de algo terrível pode ser o começo de algo extraordinário. Sobre como proteção, quando dada livremente e recebida com confiança, pode ser a forma mais pura de amor. Eles se casaram 3 meses depois, em uma cerimônia pequena em Ubatuba, com apenas família próxima e os amigos mais íntimos de Hugo, incluindo Luca e Marcelo, que se tornaram presentes constantes em suas vidas. E quando Mia caminhou pelo corredor em direção a Hugo, que estava esperando com olhos que brilhavam de emoção mal contida, ela percebeu algo. Ela não estava mais correndo. Finalmente, ela estava correndo para algo, para alguém, para casa. É fim. Obrigada por acompanhar nossa história. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentário. Isso realmente nos ajuda muito.